Ainda estou de luta e vocês também, não é? Eu sou o Dr. Heleno Alves, eu falo de Fortaleza, estou no meu escritório. Sexta-feira, hoje são 4 de novembro de 2022. Senhores, eu não vou nem falar muito de política, não. Eu vou reprisar com mais detalhes sobre a adoção, tá certo? No final. Dá um bom dia para você, Márcio Almeida, que deve estar vestido com a camisa preta. Você também, Casa Almeida, camisa preta, todos em São Paulo. Eduardo Monte, a nossa grande, a Cássia Singela, no Rio de Janeiro. Você aí também, Leandro Viana, Major Leandro Viana. Você, né, Major? Major, você vai ter coragem de dar continência para o chefe das Forças Armadas, se ele assumir a partir de 1º de janeiro. Eu sou general de divisão, general de exército. O quadro, a vida militar é assim: praças, oficiais de pré, que são no exército, o aspirante e o segundo-tenente, o primeiro-tenente, o oficial intermediário é o capitão, os oficiais superiores, major, coronel, major, tenente-coronel e coronel, oficial de patente, general de brigada, general de divisão, general de exército, que é o último posto vivo, e o marechal, que pode ser promovido depois da morte. Até o tempo da Revolução, Castelo Branco, o general, aliás, o marechal Arthur da Costa e Silva, marechal Lotte, marechal Emílio Garrastazu, mestre generais, foram promovidos em vida. Daí para cá não tem mais. Então, o senhor general Braga Neto, o senhor tem coragem de dar continência ao chefe das Forças Armadas, o soldado do Exército Brasileiro, grumete da Marinha de Guerra do Brasil, soldado S1 da Aeronáutica, capitão, sargento, tenente, coronel, contra-almirante, almirante de esquadra, enfim, pessoal. Vocês acham que é correto a Constituição Federal, no artigo 142, dizer que o presidente da República é o chefe das Forças Armadas? O Juscelino Kubitschek era capitão da Polícia Militar, salvo engano. O Getúlio Vargas era sargento do Exército. Aliás, hoje, em 1969, fora morto o caso Marighella, que tem hoje uma estátua que pintaram de vermelho lá em São Paulo. Era um terrorista da Revolução, chamado Revolução. Eu até estranho esse negócio de revolução, porque não havia eleição só nas capitais, não havia eleição para presidente da República, havia o senador biônico, que era nomeado pelo presidente. Nós temos aqui, senador biônico foi o nosso grande e saudoso César Carlos de Oliveira Filho. Aliás, meu amigo, né? E foi o grande governador, foi o grande ministro. A última vez que eu vi o César Carlos foi, aliás, por 2 vezes. As 2 últimas vezes. Uma, que eu fui mais o meu amigo saudoso coronel Osete Ferreira Gomes, que não era de Sobral. Osete Aracaraú não tinha nada de família Ferreira Gomes, era Osete finalmente Ferreira Gomes. Ele, nós tivemos com o nosso grande César Carlos no dia daquele da Peruada. Peruada, vocês sabem o que é, né? Mas foi 22 de junho de 78, quando o Peru se abriu para a Argentina,
porque se fosse 3 ou menos a 0, o Brasil teria sido campeão do mundo na Copa de 78. Aí foi 6-0 na Peruada, o Peru se abriu para a Argentina. Todo mundo sabe disso. Nesse dia eu estava, o Sete, o Luiz Sérgio Gadelha Silveira, que era presidente do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, quando existia, na grande mansão do nosso grande César Carlos, da Avenida Dioguinho. A noite de lua bonita, muita bebida, muito chopp, muito churrasco, muita carne assada, muito bolo, tudo, suco e tudo. Então eu estive lá. Aí eu pergunto, quando foi que qualquer oficial do Exército Marinho Aeronáutica deixou de cumprimentar e deixou de reverenciar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pela condição de capitão, enquanto os majores, os coronéis, os generais eram seus superiores. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro sempre imprimiu respeito. Respeito. Houve as lives deles, não é possível, eu não posso trabalhar, é todo dia contra mim. Agora eu sei, quando eu disse aqui muitas e muitas vezes, vão querer colocar alguém goela dentro do povo brasileiro. Mas hoje eu repito, começou com o ministro Gilmar Mendes e ainda estamos vivendo esse constrangimento imposto por colegas, entre aspas, né? Esse mesmo xerife, olha, eu não pronuncio o nome dessa gente, só pronunciei ultimamente, só para dizer quem bateu o centro para voltar ao Brasil, essa coisa que nós estamos na iminência de sofrer, essa coisa. Mas eu não digo mais, basta dizer que aquele rapazinho careca que não tem miolo na cabeça, ou tem, e faz de conta que não tem, que decretou, botou esparadrapo, inclui na boca da deputada federal Carla Zambelli, a mais votada em São Paulo, entendeu? Para ela não dizer nada contra aquele, né? Aquele indivíduo que não tem o menor respeito para com a dignidade do Brasil. E ela foi para a ONU fazer a sua narrativa lá do que está acontecendo com a nossa Constituição Federal. Senhores, é ridículo. A qualquer momento nós estamos na expectativa, até com a devida vênia, que Deus não aconteça, de uma guerra civil. Porque não se pode tolerar presos políticos dentro do Brasil e fora do Brasil. Não se pode tolerar. A Constituição Federal está sendo violentada, não é pelo nosso presidente, porque eu aqui muitas vezes eu disse, é hora de usar do Instituto Democrático, instituto que eu e que muita gente propalou, juristas do Brasil todo, e que o nosso presidente sustentou as rédeas da democracia. Com certeza, como diz o matuto cearense, mordendo os beiços com vontade de mostrar que a democracia tem força predominante sobre esses canalhas, essa quadrilha que assaltou o Brasil e volta à cena do crime, exatamente com um deles que propalava a cena do crime, que se aliou ao colega, não é? E todo mundo sabe por quê. O fulano vai morrer, ou vão caçá-lo antes do tempo, ou não vão deixá-lo assumir
e eu vou ficar sozinho na presidência da República. Essa história aí todo mundo boatou. E a velha música que foi originariamente interpretada pela Lana Bittencourt, grande modelo e cantora do Brasil, e depois com mais tônica, mais beleza, a beleza é diferente, na interpretação da Elza Soares, também outra grande sambista que faleceu. Então, todo boato tem um fundo de verdade. Surgem boatos de todos os cantos. Eu prefiro lembrar uma coisa. Aquelas palavras que foram ditas por um ministro, que eu não vou dizer o nome dele, não me interessa, não digo mais nenhum, que disse que quem vai fiscalizar a apuração são as Forças Desarmadas, tratando com pejoratividade as nossas gloriosas Forças Armadas, que ainda são a esperança do Brasil. E também a palavra do nosso grande ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de 4 estrelas, patente, a maior patente atual do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, quando ele, a um requerimento do cidadão, que eu também não digo o nome desse canalha que participa do Senado Federal, requereu, dizendo ele, que também é da PGR, que fosse dado prazo para o Ministério da Defesa apresentar o seu laudo sobre a apuração de 2022, primeiro turno, e o nosso grande Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, respondeu dizendo que não iria apresentar relatório agora, só depois do segundo turno, até 30 dias. E eu estou esperando exatamente até o dia 30 de novembro, até o dia 30, porque a diplomação está marcada para o dia 19 de dezembro, salvo engano. E a pobre da Carla Zambelli, rapaz, a mulher meiga, ela é casada até com o coronel do Exército, aqui do Ceará, rapaz. Essa pobre deputada federal tem sofrido angústia. E ela vai ter que ficar caladinha. Olha, quando uma corte mantém preso político fora do Brasil, Alan Santos, querendo a extradição dele, que jamais será dada pela justiça norte-americana, conforme já disse 1, 2, 3, 1 milhão de vezes. Zé Truvão, preso político. Roberto Jefferson vai ser julgado pelo tribunal do júri, criado lá por quem quer ofender e violar a Constituição. Que se ele cometeu crimes de tentativa de homicídio, ele não pode ser julgado, a não ser pelo tribunal do júri, é riscar o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, bem regulamentado pelo artigo 74 do Código de Processo Penal. Eu tenho Wellington Macedo, Sara Winter, Oswaldo Eustáquio, e a maior aberração à Constituição Federal, caso Daniel Silveira. Pelo amor de Deus. Até quando o Brasil vai ficar nessa água suja, imoral, desonesta, na perplexidade em que nós vivemos, assistindo a essa tortura ao povo brasileiro? Tortura pela dor que nós sofremos na ofensa à nossa democracia. E tortura porque nós vemos e assistimos e ouvimos o pessoal soviético, entre aspas, Venezuela, o Maduro, o ministro lá de Cuba, ditador, Daniel Ortega, Alberto Fernandes da Argentina, os principais que estão já na mira de gostarem
do dinheiro brasileiro e assaltarem o Brasil. Não quero mais dizer mais nada, certo, pessoal? Estou com nojo, vamos esperar. Mamãe dizia, meu filho, depois da tempestade vem a bonança. E nós dizemos a mesma coisa. Não percamos a esperança no Brasil. Nós somos democratas. Eles é que pensam, não pensam não. Eles dizem que são democratas porque são canalhas, são vagabundos, são imorais, são corruptos, desonestos, não tem nenhum, não escapa nenhum. Será que aqueles caras lá de cima que estão calando a Casa Velha, calando o trabalhador, estão fazendo isso de graça, é? Será que é? Você acredita? Bom dia, pessoal. Não vou dizer mais nada, tá bom? Olha, adoção. Até onde eu aprendi, quando o filho é adotivo, tudo é em sigilo para o registro civil do adotado. E o adotado tem até um ano depois que passa a maioridade, artigo 5º do Código Civil, para adotar a providência de não aceitar a adoção, desde que prove que não houve afeto recíproco entre o adotado e o pai que o registrou, que o adotou. Olha bem, quando o artigo 48 diz que o adotado só tem apenas um direito, que é o de tomar conhecimento de sua paternidade biológica, e homenageando o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 41 não discrimina o filho adotivo do filho legítimo, do legitimado e do reconhecido. Acontecia no Código Civil Antigo, artigo 1605 e seguintes, que o filho adotivo não tinha direito à herança e só acontecia o seu direito à herança se fosse filho único ou se fosse filho anterior aos filhos legítimos. Aí, nesse caso, seria o quinhão do adotivo era pela metade. O registro civil dizia filho adotivo de fulano e tal, filho reconhecido de fulano e tal, filho legitimado, filho legítimo. Olha bem. Mas o pessoal lá de cima gosta de fazer leis. Quebraram o sigilo, quebraram a igualdade dos filhos adotivo e natural. Como a jurisprudência passou a interpretar que o filho adotivo, além do direito de conhecer a paternidade biológica, em homenagem ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, tem direito de ser herdeiro daquele filho, daquele pai biológico. E também do pai registral, por extensão. Olha por quê. Para quebrar o sigilo do filho adotivo, tem que botar assim, filho de fulano de tal, e filho biológico de fulano de tal. Avós paternos adotivos, fulano e fulano. Avós paternos biológicos, fulano e fulano. Isso no registro civil da pessoa. O meu entendimento é que isso aí fere a igualdade, fere o sigilo do registro civil da pessoa adotada. Isto na adoção por ordem judicial, artigo 33 a 49 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas há muitos anos foi consagrada a paternidade registral, também conhecida como paternidade socioafetiva. Na paternidade socioafetiva, nós temos duas vertentes. A primeira,
até fui censurado também. Mas está lá, o artigo 1604 do Código Civil diz que somente pode ser declarada a anulação, não é nem nulidade, do registro declarado pelo pai registral quando ele for originário de um erro, dolo, fraude. Ora, partindo desse princípio, nós vamos para o artigo 171 do Código Civil, inciso segundo. São atos anuláveis todo aquele praticado por fraude, dolo, coação, qualquer outra coisa mais, desse teor. E o 178 diz que o prazo de reclamar é apenas de 4 anos, chama-se prazo decadencial. Ou seja, quem não exerceu o seu direito de anular, em 4 anos perde o direito. Aí vem mais outra coisa. O pai que registra, ele só tem direito de fazê-lo, de ter anulado o registro dentro dos 4 anos, se ele provar que nunca teve sócio-afetividade com o filho registrado, nunca foi mantida a chamada adoção à brasileira e ainda ele foi vítima disso. Se ele disser, eu quero ver essa criança, não sei o que e tal, ele não pode anular o registro. A jurisprudência diz, só o pai que registrou, e o nosso tribunal aqui está contra, é que tem o direito de postular a anulação do registro. Mas já criaram outra situação. Passou a ser ato nulo, ou melhor, passaram a ser atos nulos a fraude, o dolo, a coação. Porque o Tribunal STJ diz que se o cara já tem, alistou um filho há 40 anos, por exemplo, agora ele provando que ele nunca teve sócio-afetividade, que registrou por engano, viveu com uma mulher que disse, esse filho é das minhas entranhas, no nosso leito conjugal ou extraconjugal. E ele pensando que era filho dele, que ele vivia com mulher direita, honrada, ele registrou. Mas se ele nunca teve afeto a essa criança, o cara passou a ser adulto, ele pode. Então, em vez da jurisprudência, em vez de dizer que isso passou a ser um ato nulo e deixar de lado aquela regra do artigo 1604, que é um ato anulado por dolo, fraude e tal, coação, e aí botar a mesma coisa, é nulo. Ainda vem dizer uma coisa, a jurisprudência, que o artigo 1593, esse aí é que é mal interpretado, senhores. O filho adotivo terá o filho adotivo em pé de igualdade, terá direito ou à herança do pai adotivo ou do pai registral, pai biológico. O pai biológico, o pai é o adotivo. Ou seja, o pai que registrou com a adoção brasileira, ou o pai natural, que ele conheceu porque nasceu das entranhas do seu casamento, ou da sua união estável. Mas é uma excrescência quando o filho, com 30, 40 anos, quer conhecer a paternidade biológica apenas com o interesse de ganhar a herança do pai biológico. Diz, eu fui registrado por fulano de tal, ele me criou, pagou meus estudos, eu me formei, me casei, e eu tenho direito à herança dele e do meu pai biológico. Aí chega um tribunal, o STJ, acata isso. Mas acata-se jurisprudência divergente, pessoal. Divergente dos tribunais. Eu, apesar de ter sido citada essa jurisprudência em alguns processos de alguns advogados, eu não citar, porque citar jurisprudência é RESP e tal, mas eu gosto de ver o RESP com o voto do relator. Porque, por exemplo, eu vi a jurisprudência do STJ que um cara iniciou
uma ação negatória de paternidade contra o filho que ele registrou. Aí o filho já passava dos 50 anos e ele ganhou essa ação em primeira instância, que ele queria negar a herança a esse filho, e foi provado que o cara, já com 60 anos, perto de morrer, ele provou que tinha sido registrado pelo fulano de tal, que ambos tinham sócio-afetividade, ou seja, o filho para com o pai registrado e o pai registrado para com o filho, e que ele só tinha o direito de conhecer sua paternidade biológica, e ele tendo conhecido essa paternidade extraprocessual, extrajudicial, ele não precisou de requerer em juízo o conhecimento da sua paternidade biológica. Aí o STJ, essa eu sei, ele reformou a decisão e diz lá, fulano faleceu com 60 anos de idade, mas os herdeiros se habilitaram e o pai que registrou adquiriu a sócio-afetividade recíproca com o filho e deferiu a herança só do pai registrado. Isso é o que eu sei. Então, é bom que se saiba que nós temos que interpretar a lei. Vocês vejam uma coisa. Vou dizer uma coisa para vocês saberem. Nós temos dois dispositivos na nossa lei civil que já existe lei há muito tempo, desde que o Código entrou em vigor. Diz assim, são beneficiários do direito de alimentos recíprocos, artigo 1694 do Código Civil, entre cônjuges, ou seja, o marido pode pedir alimento da mulher, a mulher do marido, entre companheiros, o homem unido com a mulher tem recíproco, e os dependentes deles. Bom, a jurisprudência diz lá agora, com o divórcio, extingue-se a obrigação de pagar alimentos à mulher pelo homem ou da mulher para o homem. Mas existe o chamado, existem os denominados alimentos assistenciais. De lá. Não existem os alimentos obrigacionais. Mas o cara se divorcia da mulher, aí a mulher vem cobrar alimentos dele, e muitas vezes pegando essa jurisprudência do STJ, e não tem os alimentos obrigacionais, mas tem alimentos assistenciais e manda descontar na fonte de pagamento, tem obrigação, não tem nada de assistencial. E o artigo, olha bem, o artigo 5º e 2º, esse aqui é bem empregado pelos juízes de família do Brasil inteiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quando uma mulher nova casou, não deu certo, o marido novo, ela cobra alimentos, sabe o que o juiz faz? Aqui em Fortaleza, pelo menos há muitas vezes eu vi. Diz, olha, a senhora é muito nova, a senhora tem 1 ano para receber alimento do seu marido, e a senhora vai procurar um emprego. E traga a prova de que arranjou um emprego para cortar os alimentos. Se a senhora não trouxer, não arranjar um emprego, traga um documento da declaração do Cine. A dona fulana de tal procurou esta repartição, procurando emprego, tal, 10, 20 vezes não conseguiu, o juiz prorroga por mais 1 ano, entendeu como é a história? Vocês vejam outra coisa. O próprio artigo 217 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei 81/12/90, diz assim, no inciso 3º, artigo 217, no inciso 2º, a mulher divorciada só tem direito aos alimentos deixados pelo marido que faleceu, ex-marido, se ele tiver colocado em folha de pagamento dela, voluntária ou por ordem judicial, um percentual de alimentos. 15%, por exemplo. Aí a mulher divorciada, o sujeito morre, não deixa nenhum companheiro,
recebe toda a pensão dela, não é só os 15%, não é só a verba de 15%. Se ele deixou o companheiro, provando a existência de uma companheira, racha no meio a pensão para a viúva divorciada e para a companheira viúva do extinto companheiro. Então, são as inconsequências da lei, porque eu acho que o legislador constituinte deveria ser explícito, mas você pode ver também o artigo 17 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ninguém poderá ter renda mensal superior ao teto máximo. Pergunta aí, quem é que ganha o teto máximo em termos de serviço público? Quanto é que ganha um ministro do STJ? Está aprovado por lá mais bem que passa de 100 mil reais por mês. Pensa aí, isso pelos teus penduricários. Quem é o ministro supremo que vai cedido ao TSE, ele ganha X por hora. São 10 bilhões que o TSE gasta por ano, tanto faz ter eleição como não. Então são essas coisas, porque aqui o que tem de pobrezinho, eu digo pobrezinho entre aspas, pois é que só é tempo. Acumulação de cargo público. Artigo 37, incisos 11 e 16 da Constituição. Acumulação. Como quando não tinha esse cruzamento de CPF, o cara tinha um cargo no município, padrão, não, fica em casa e tal, aí ia trabalhar do outro cargo público, no Estado aposentado. Aí, pá, é um monte de aposentado aí, com 2 aposentadorias de serviço público, que estão respondendo acumulação de cargo para perder uma das 2 aposentadorias, uma das 2. Quer dizer, não regulamentam o teto que deve ganhar o servidor. Meu amigo, se você ganha o teto 40 mil aproximadamente, se você tiver 10 penduricários, você só ganha 40 mil. Penduricário é assim, se você tentar aluguel, onde cadê o contrato de locação? A repartição deposita na conta do locador todos os meses. Isso aí que devia ser o certo. Você tem esse auxílio paletó, o que é? Compra o paletó, manda lavar, me traz a nota fiscal, me traz documento, paga. Quer dizer, tudo isso a gente vê. Era fácil resolver. Mas agora... Bom dia, pessoal. Bom dia, estou conversando mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para quem está na assistência. Amanhã eu estarei de volta por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Vamos esperar que Deus proteja a nossa democracia. E Deus dê força aos homens que têm poder para salvar o Brasil de qualquer situação anômala que venha a ser implantada no Brasil com os colegas da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, da Argentina, de Macau, de ditaduras da África, porque nós somos democratas, somos patriotas, cristãos, amamos Deus, pátria e família. Bom dia para todos. Bom dia para você, J. Evangelista, Marcos Almeida de São Paulo, Carlos Almeida de São Paulo, vocês todos. Bom dia. Meu zap é esse aqui, 85 é o DDD, 999-453883. Bom dia, Roberto Gomes, emissão velha. Bom dia, Carlos Pajeú. Bom dia para você, minha querida cantora Lucilene do Cavaquinho. Até a vez, amanhã estaremos de volta.